Olá, queridos, mais uma vez, mais um vídeo, estamos aqui em nome de Jesus. Eu quero repartir com você nesse momento uma palavra de Efésios, capítulo 3, no versículo 10 e 11. Ele diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12 e 13 diz: pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Queridos, no meu ver, no meu entendimento, na minha ótica cristã, a igreja, ela precisa hoje, nós carecemos, na realidade, de uma nova dinâmica, uma nova forma de ver, de perceber, de buscar, de estar atento, de querer aquilo que Deus propõe, o seu eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. O que nós temos visto muito hoje na igreja? Nós temos visto muitas pessoas frequentando igreja, só frequentando. São seguidores de Jesus por conveniência, pessoas que estão na igreja de uma maneira porque desejam, querem, buscam, estão querendo muito uma coisa de Deus. Pessoas que estão orando bastante por um propósito para a vida dele, porque ele necessita de determinadas coisas. Então, a igreja ela necessita e carece e precisa de uma nova dinâmica, de ser estabelecido uma nova dinâmica na igreja, para que a igreja possa crescer, ser realmente diferencial em nome de Jesus. Porque veja bem uma coisa, abaixo da linha do Equador, né, nos países da América do Sul, o Brasil é o maior país com o maior número de seguidores de Jesus. Segundo as pesquisas, temos mais ou menos 40 milhões de seguidores de Jesus. Imagina isso, 40 milhões de crentes em Cristo Jesus. E o que acontece? O Rio de Janeiro é um dos estados onde tem o maior número de crentes no Brasil. Mas é um estado quebrado pela corrupção. Os nossos estados e os nossos governos estão quebrados pela corrupção, gente preso por corrupção. O índice de criminalidade aumentou muito. E a igreja, e o efeito da igreja, e o poder da igreja, a oração da igreja, e a força da igreja para mudar o ambiente, para mudar as circunstâncias, para mudar o mundo espiritual. Se há mais delinquência, se há mais uma proliferação maior daquilo que é errado, qual o papel da igreja nisso, como sal da terra, como salgando, como dando sabor, como provocando sede na palavra de Deus? Nós estamos gerando pessoas iguais, nós estamos gerando pessoas parecidas conosco, ou seja, frequentadores de igreja, pessoas sem força espiritual, sem disposição espiritual, sem ânimo para isso, para aquilo, pessoas que não se reúnem mais para orar, não se levantam mais de madrugada para orar, para buscar Deus, para querer Deus, para desejar Deus, para estar com Deus, para ser cheio de Deus, para fazer diferença em Deus. Não temos mais isso. Então, quando eu falo que nós carecemos de uma nova dinâmica, eu tenho pelo menos 3 coisas em mente que a igreja necessita nesse momento para mudança de comportamento, para mudança, para fazer diferença, para ser sal na terra, para ser luz no mundo, em nome de Jesus. E a primeira coisa
que eu vejo aqui, que a igreja precisa urgentemente renunciar todo pecado conhecido, tudo aquilo que é pecado que nós estamos trazendo e que tem maculado e que tem feito com que as nossas forças espirituais tenham diminuído, com aquilo que nós temos, que tem abatido a igreja, que não tem permitido que ela cresça, porque tem toldado a nossa santidade, que tem toldado a nossa vida comum cristã. Como os primeiros cristãos, Pedro estava preso e a igreja orando, houve um terremoto, o anjo invadiu aquele negócio, rompeu os portões de ferro, ele tirou o Pedro de lá e devolveu para o seu grupo de oração. Fogo descia no lugar, irmãos. Cadê? Agotou o poder de Deus? Diminuiu a unção de Deus? Não, diminuiu nossa vontade. Nós nos misturamos muito com o mundo. Não é pecado andar no mundo, ter amigos do mundo, estar comprando coisas do mundo. Não é pecado. Pecado é nós termos mais do mundo do que de Deus. Isso é pecado. Aquilo que o que está em mim talvez não seja o mesmo que está em você. O que está em você não seja o mesmo que está em mim. Por isso as pessoas sempre dizem, fulano é pecador, olha aí só e tal. Porque o pecado dele é diferente do meu. Por isso eu me acho mais santo, me acho melhor, me acho mais importante do que ele. Nós precisamos fazer um concerto com Deus, particular com Deus. A igreja entrar diante do Senhor, falando, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, perdoe a nossa falta de sede, perdoe a nossa falta de desejo da Tua presença, perdoa-nos, Senhor, porque não temos sido tão desejosos da Tua presença, não temos sido não temos buscado como deveríamos buscar, não temos tido a fome que deveríamos ter. Não temos desejado, como diz 1 Pedro 2,2, desejado ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual. Não temos feito isso. E isso nós devemos nos arrepender. A segunda coisa que a igreja precisa para uma nova dinâmica, que nós carecemos para uma nova dinâmica, é a confissão sincera de que falhamos muito e temos vivido há tanto tempo satisfeito com o status que temos, sabe? Eu estava falando com os pastores antigamente, era complicado você se declarar seguidor de Jesus, porque você podia ser jogado na arena, você podia ser morto, você podia ser perseguido. Hoje parece que dá status, né? Parece que as igrejas estão muito mais sofisticadas, as coisas estão muito mais... nós nos sentamos num lugar como se já estivéssemos reinando com o Senhor e nos posicionamos como filhos de Deus, como príncipes do Senhor e merecedores de regalias, de bênçãos, de tudo quanto é tipo de coisas boas, né? E igrejas pregando que nós, como seguidores de Jesus, como príncipes de Deus, nós precisamos viver bem, comer bem, ter bons carros, boa casa. Não estou dizendo que não, mas Jesus não veio para isso. Jesus, se você olha os evangelhos, ele está sempre dizendo, preparem-se para o pior, preparem-se para o pior. O que eu quero dizer é que nós devemos largar esse status de filhinho do papai e cairmos em oração e clamarmos dia e noite, porque nós temos, sabe, amados, esse status de sempre termos oração para nós, oração para nós, oração para nós, quando o mundo está mergulhado no lamaçal, o mundo está indo a passos largos para o inferno e nós parece que não estamos sentindo isso, quando o nosso objetivo é clamar por uma nação liberta, clamar para que venha justiça social sobre esse país, clamar para que Deus venha, salve pessoas, liberte, cure, transforme, mude a direção de que esse país tem sido levado pela corrupção, pela falta de busca de Deus, pela frieza espiritual. Nós necessitamos muito, muito disso, em nome de Jesus. Nós precisamos
está insatisfeito e não satisfeito com o nosso status, mas devemos estar insatisfeito com a posição que o mundo tem, com o mergulho do mundo no pecado, com a abundância de pecado, com a proliferação do pecado, e nós devemos buscar Deus em nome de Jesus. A terceira coisa é buscar a face de Deus em oração fervorosa, não nessa oração em que nós falamos, oh Deus, obrigado pelo almoço, pela janta, obrigado pelo dia, obrigado porque o Senhor nos livrou. Não, eu estou falando de oração em que vem lágrimas, quando você converteu, que você clamava dia e noite, Senhor, salva essa nação, Deus salve a nossa rua, o nosso bairro, liberta, ó Senhor, por favor, em que você chorava, clamando por vidas, clamando para que Deus libertasse as pessoas, e por fim, estudo bíblico para descobrir as promessas de Deus dirigida a este momento, e desespero que o mundo está, e também por nossas igrejas, para que as nossas igrejas, nós possamos ir para a igreja, não porque vamos lá para ouvirmos uma palavra, não, nós vamos, amados, para adorar Jesus, para adorar o Pai, para glorificar o nome do Senhor, para dizer para o Senhor que nós nos reunimos como comunidade para adorarmos o seu nome e que Ele bote fervor no nosso coração, que nós queremos servi-lo não por conveniência, nós queremos servi-lo não porque estamos acostumados a servi-lo, mas porque nós o amamos fervorosamente, porque o nosso coração queima por Ele, porque arde dentro de nós o espírito de clamor e súplica, porque nós queremos aprender mais e queremos saber qual é a vontade de Deus para esse momento, que tipo de oração devemos fazer, como fazer, por que fazer, e nós devemos buscar o Senhor, ter o Senhor como primazia, ter o Senhor como primeiro em nossa vida. O que nós necessitamos nesse momento é de uma revelação do nosso posicionamento, do que estamos fazendo e o que vamos fazer. Nós precisamos clamar e clamar muito por essa geração. Você já tem a sua salvação, você já tem Deus, você precisa clamar por aqueles que não têm. Eu preciso clamar por aqueles que ainda não conhecem Jesus, para que eles tenham entendimento, graça, conhecimento de quem é o Senhor para a vida deles. Em nome de Jesus. Minha oração é que o Espírito Santo incomode nossas vidas ao ponto de não dormirmos sem intercedermos por uma pessoa, pelo menos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, para a glória dele. Amém.